Olá, um bom dia a todos. Nosso grupo irá apresentar o nosso seminário da disciplina de Entomologia Médica, intitulado Ecologia de Triatomíneos e a Doença de Chagas. Bem, em nossa apresentação, abordaremos 4 grandes tópicos. Primeiramente, falaremos sobre algumas considerações e características gerais dos insetos integrantes da subfamília dos triatomíneos. Depois, mostraremos como ocorre o ciclo reprodutivo destes animais, de uma maneira geral. Adiante, iremos explicar um pouco mais detalhadamente os aspectos gerais da doença de Chagas. E, por fim, encerraremos nossa discussão com um artigo proposto denominado Algumas considerações sobre a ecologia de Triatomine. Dentro deste primeiro tópico, falarei um pouco sobre a classificação taxonômica deste grupo de animais, expondo os principais gêneros daqueles insetos popularmente conhecidos como barbeiros, que serão o foco do nosso tema. Logo após, vamos aprender brevemente sobre a morfologia externa destes animais, que é um ponto extremamente importante, pois fornece subsídios para o próximo item, que será a identificação dos insetos triatomíneos. Neste item, usaremos aspectos morfológicos para a identificação, mantendo sempre o foco naqueles insetos de interesse médico, os barbeiros. Falando sobre a classificação taxonômica clássica, temos que os insetos de nosso interesse estão, obviamente, inseridos no reino Animalia, depois no filo Arthropoda, e dentro do filo Arthropoda temos a classe Hexápoda, popularmente conhecida e antigamente denominada de classe Insecta. Depois temos a ordem Hemiptera, que por sua vez é dividida em duas subordens, a subordem Homoptera e a subordem Heteroptera. A subordem Homoptera, que abrange a maioria dos insetos integrantes desta ordem. Dentre eles temos as cigarras, as cigarrinhas, os pulgões, as cochonilhas e as moscas brancas. E a subordem Heteroptera, que compreende os percevejos, e é onde está inserida a família Reduvidae e, por fim, a subfamília Triatomini, ou subfamília dos triatomíneos. Finalmente, dentro desta subfamília dos triatomíneos, podemos identificar 3 gêneros onde estão inseridas espécies potencialmente capazes de transmitir o agente etiológico da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. São eles os gêneros Panstrongelus, Triatoma e Rhodnius. Mais adiante, veremos algumas espécies pertencentes a esses gêneros que transmitem o Trypanosoma cruzi e outras que podem vir até mesmo a se tornar candidatos a vetores. Vale também salientar que esses insetos não transmitem apenas o protozoário Trypanosoma cruzi, como também podem transmitir outras espécies do gênero Trypanosoma. Passando agora para a morfologia externa, temos primeiramente as características comuns a todos os insetos, como por exemplo o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, sendo este corpo revestido externamente por um exoesqueleto quitinoso. Nesta vista dorsal do inseto neste esquema, podemos identificar que na região do tórax temos a inserção das patas articuladas e das asas, que nesses insetos são do tipo hemiélitro, que são asas bem coriáceas. Por toda a região do abdômen desses insetos, temos uma estrutura chamada de conexivo, que é muito importante na identificação sexual dos triatomíneos. Logo, concluímos que eles possuem dimorfismo sexual. O conexivo pode variar sua coloração de espécie para espécie. Os machos possuem um conexivo fechado no fim do abdômen, enquanto que as fêmeas possuem uma estrutura aberta chamada de ovopositor no fim de seu conexivo, justamente para a postura de ovos. Por fim, na região da cabeça desses insetos, temos estruturas que têm a função de perceber o ambiente externo e estruturas para a alimentação. Temos a presença de olhos compostos de ocelos, um par de antenas, os aparelhos bucais e o tubérculo antenífero, onde são inseridas as antenas. E esta estrutura será muito importante para auxiliar na identificação de diferentes gêneros de triatomíneos.
Como o nosso foco principal são os triatomíneos popularmente conhecidos como barbeiros, é importante diferenciá-los dentre os demais insetos deste grupo. Quanto ao hábito alimentar, utilizando-se dos diferentes tipos de aparelhos bucais. Os triatomíneos possuem um aparelho bucal do tipo picador-sugador. Porém, existem três tipos de hábitos alimentares associados a diferentes morfologias do aparelho bucal. Temos o hábito alimentar do tipo predador, cujo rosto é curvo e formado por três segmentos, utilizado para sugar os fluidos corporais de outros insetos. Temos também o tipo fitófago, que é alongado, formado por quatro segmentos, utilizado para a alimentação de seiva de plantas. E por fim, temos o tipo hematófago, cujo rosto é retilíneo e formado por apenas três segmentos utilizados para a alimentação de sangue de animais vertebrados. Assim, nós podemos concluir que apenas os insetos que possuem esse tipo de aparelho bucal, o tipo hematófago, e consequentemente este hábito alimentar, são potencialmente capazes de transmitir o Trypanosoma cruzi e outros agentes etiológicos. É interessante diferenciar os tipos fitófago e hematófago, visto que podem ser semelhantes entre si. O tipo hematófago é menor e mais retilíneo em relação ao fitófago, que por sua vez é mais alongado, tanto é que o seu rosto passa do primeiro par de patas do inseto. Tratando-se agora da diferenciação dos três gêneros anteriormente mencionados, como sendo potencialmente capazes de transmitir o agente etiológico da doença de Chagas, sendo eles os gêneros Panstrongelus, Triatoma e Rhodnius, o principal critério para a identificação desses gêneros é a localização dos tubérculos anteníferos. Os barbeiros do gênero Panstrongelus possuem uma cabeça pequena e os tubérculos anteníferos estão localizados antes da metade da região antiocular, ou seja, antes dos olhos compostos, enquanto que os indivíduos do gênero Triatoma possuem uma cabeça de tamanho médio e os tubérculos anteníferos estão localizados exatamente na metade da região antiocular. Já os indivíduos do gênero Rhodnius possuem uma cabeça alongada e os tubérculos anteníferos estão localizados depois da metade da região antiocular. Aqui nós temos algumas espécies mais comuns na transmissão do agente etiológico da doença de Chagas. Temos aqui Panstrongelus megistus, Triatoma infestans e Rhodnius prolixus. Há diversas espécies de barbeiros que se diferem em aspectos fenotípicos, como por exemplo no padrão cromático. Porém, assim como na espécie humana, existem espécies de barbeiros que possuem uma grande variedade de cores dentro de uma mesma espécie, como representada nessa imagem. Nesta imagem, nós temos aqui uma mesma espécie, o Triatoma infestans, que possui uma variação intraespecífica no padrão cromático, que pode dificultar na identificação de diferentes espécies de triatomíneos. Então, para a confirmação de que dois indivíduos com padrão cromático diferente, se eles pertencem a uma mesma espécie ou são espécies distintas, são necessárias análises moleculares realizadas em um laboratório. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo reprodutivo dos triatomíneos. É, Eles são hemimetábulos, ou seja, eles vão passar pelas fases de ovo, ninfa e adulto, sem passar pela fase de pupa. Ele vai apresentar 5 estágios ninfais, que vão ser seguidos por uma fase adulta, e é nessa fase que ele vai adquirir as asas, então a capacidade de voar, e o aparelho reprodutor, então a capacidade de se reproduzir. Todas as fases vão ser exclusivamente hematófagas e eles vão ocupar majoritariamente ambientes selvagens, mas eles também podem vir a
a invadir o peridomicílio e o domicílio humano, principalmente quando a degradação do ambiente selvagem, então eles são obrigados a começar a habitar mais esses outros locais, onde eles vão se reproduzir. O Triatoma brasiliensis é a espécie mais importante hoje na transmissão da doença de Chagas no Brasil, e ele é amplamente distribuído no Nordeste. No ambiente silvestre, ele vai ser encontrado associado aos abrigos de mamíferos, como roedores, morcegos, marsupiais, e vivendo entre rachaduras de formações rochosas, que são bem comuns no Nordeste. Aqui eu coloquei a toca do tatu como exemplo de onde ele vai habitar. Eles vão ser capazes também de invadir, como eu já disse, o ambiente domiciliar, formando colônias intradomiciliares e transmitindo o Trypanosoma cruzi, responsável pela doença de Chagas, que eu vou falar um pouco mais para frente, ao homem. Em média, a comparação dos tempos de vida são diferentes entre o macho e a fêmea. No caso da fêmea, vai ser o tempo de vida adulta é 2 vezes maior do que o macho. Mas enquanto eles estão nas fases de ninfa, não tem muita essa diferenciação. O motivo para a fêmea ter essa vida mais longa é para ela poder ter um tempo prolongado de oviposição, para reproduzir mais a espécie. Isso fica exposto no fato de que 86,42% do tempo de duração média da fase alada da fêmea, que é a fase adulta, corresponde ao período de oviposição. E esse período ele é medido entre a primeira e a última postura. O ovo vai levar cerca de 2 a 3 semanas para eclodir, e é aí que vai ocorrer o primeiro estágio de ninfa, que vai se alimentar de sangue e vai sofrer muda, passando para o segundo estágio, e sofre outra muda para o terceiro, outra muda para o quarto, até o quinto. E aí a última muda, que é do quinto para o adulto, ela vai apresentar asas e a genitália. Aqui do lado uma imagem do ovo. Falando mais sobre a doença de Chagas, então começando falando um pouco da taxonomia do Trypanosoma, a classe Zomastigophore, ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e gênero Trypanosoma. Eles são divididos em estercorários, que se desenvolvem na porção posterior do inseto vetor e são transmitidos nas fezes, que é o caso do Trypanosoma cruzi, responsável pela doença de Chagas. Eles também podem ser salivários, que se desenvolvem na porção anterior do inseto vetor e são transmitidos na saliva, por exemplo, o Trypanosoma brucei. Mas o que interessa para a gente é o Trypanosoma cruzi, que é estercorário. Aqui eu coloquei as espécies de importância médica, humana, esses exemplos, e a veterinária, esses outros aqui do lado direito. Mas hoje o que vai interessar mais é o Trypanosoma cruzi. Ele foi descoberto, esse parasita, pelo Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, por isso o nome da doença de Chagas. Foi descoberto em 1909 e o Trypanosoma cruzi ele foi nomeado em homenagem ao cientista Oswaldo Cruz. O ciclo que ele vai apresentar, ele pode ser silvestre, uma zoonose, ele vai partir do reservatório silvestre, que é o animal que está contaminado, então ele contém esse parasita, são os mamíferos, né, no caso. O segundo ciclo, ele seria o paradoméstico, que envolve os animais domésticos. E o terceiro ciclo seria o ciclo doméstico-homem, que vai envolver a infecção do homem. Então, aqui na imagem, pode ocorrer dos animais silvestres, infectando os tratomínios silvestres que vão passar para os animais domésticos e o homem, dos tratomínios silvestres para os animais paradomésticos, que vão levar ao homem. Então, são os exemplos de ciclos que podem ocorrer.
Os triatomíneos infectados, eles vão se alimentar e liberar suas fezes em forma de tripomastigotas metacíclicas. Então, são esse aqui da fase entre a 10 e a 1. Ao se coçar, o indivíduo leva o parasita presente nas fezes do barbeiro até o local da picada, por onde o parasita pode penetrar invadindo as células. No interior das células, a forma tripomastigota vai perder o flagelo e se multiplicar sob a forma amastigota, que é essa redondinha amarelinha aqui. Depois de se multiplicar, a forma mastigota ela vai se diferenciar em tripomastigota, que é essa amarelinha com flagelo, e vai romper a célula infectada e vai para a circulação sanguínea até infectar outra célula. Então, aqui está o ciclo do parasita. No caso aqui do lado esquerdo, ele vai ocorrer no vetor, e do lado direito, que é o ciclo do amastigota até o tripomastigota, no homem. Onde o barbeiro vai ser encontrado, já que ele é o vetor da doença, né? Onde ele será encontrado? Pode ser encontrado perto de casas, amontoados de telhas, tijolos, lenha trazida para construir galinheiros e currais, prestas às casas de pau a pique, ninhos de pássaros, tocas de animais, casca de tronco embaixo de pedras, entre outros. A transmissão ela vai ocorrer, como já foi citado anteriormente no ciclo, quando o inseto, o barbeiro, ao picar o indivíduo, ele deposita suas fezes, e aí no momento que o indivíduo coça o local, essas fezes penetram no orifício que a picada deixou, e aí é com isso que o parasita consegue penetrar no indivíduo. Lembrando que esse parasita ele vai ser transmitido pelos triatomíneos. Aqui é a imagem representando o momento da picada e da deposição das fezes. A transmissão ela também pode ocorrer por transfusão sanguínea, transplante de órgãos ou por via transplacentária da mãe para o feto. O Trypanosoma cruzi ele também pode ser transmitido por via oral, por exemplo, através da injeção de alimento contaminado com fezes de triatomíneos, que foi o caso que aconteceu, né, no caldo de cana ou açaí. Mas 80% dos casos vai acontecer pela transmissão vetorial, fazendo com que ela seja mais importante. Sintomas e manifestações causadas pela doença de Chagas envolvem febre, mal-estar, inflamação, dor ganglionar, vermelhidão, inchaço nos olhos, que é denominado sinal de Romanin, além do aumento do fígado e do baço. Geralmente, o local da picada fica avermelhado e dolorido, podendo até apresentar aparecimento de bolhas, e a febre desaparece após alguns dias sem reconhecimento da pessoa infectada, por vezes, embora o parasita já esteja alojado em alguns de seus órgãos. Meningite e encefalite são complicações graves que podem aparecer na fase aguda da doença de Chagas, embora sejam raros os casos de morte. Ao cair na circulação, o Trypanosoma cruzi afeta gânglios, fígado e baço. Depois, se localiza no coração, intestino e esôfago. Em fases crônicas da doença, a musculatura pode ser destruída, causando flacidez, que gera aumento dos órgãos, causando problemas como cardite chagásica, que é o aumento do coração, megacolon, que é o aumento do cólon, podendo reter fezes, e megaesôfago, cujo principal sintoma é regurgitar alimentos ingeridos. O período de incubação da doença de Chagas vai de 5 a 14 dias após a picada, e a doença é diagnosticada através de um exame de sangue. A medicação é acompanhada por médicos, devido aos efeitos colaterais provocados, e deve ser mantida por pelo menos um mês. O efeito do medicamento é geralmente satisfatório na fase aguda da doença, enquanto o parasita circula no sangue. Já na fase crônica não compensa mais, e é melhor controlar os sintomas e evitar complicações. Quanto à profilaxia, a transmissão vetorial é controlada com inseticidas quando a investigação entomológica indicar a presença de triatomíneos domiciliados, o que causa uma grande melhoria habitacional. A transmissão transfusional tem como profilaxia a manutenção no controle de qualidade de hemoderivados. A transmissão vertical tem como profilaxia a identificação de gestantes com Chagas na assistência pré-natal ou de recém-nascidos através da triagem neonatal para tratamento precoce.
Por fim, a transmissão oral tem como profilaxia cuidados de higiene na produção e manipulação artesanal de alimentos de origem vegetal. Não há vacina para a doença de Chagas, e os cuidados devem ser redobrados nas regiões onde o barbeiro ainda existe. A pessoa que esteve numa região de transmissão natural do parasita deve procurar assistência médica caso apresente sintomas. Portadores do parasita não podem doar sangue, mesmo se forem assintomáticos. A cana-de-açúcar deve ser cuidadosamente lavada antes da moagem, e o mesmo cuidado deve ser tido com o açaí antes de sua preparação. Por fim, eliminar o inseto transmissor ou manter ele afastado de áreas com convívio humano é a única maneira de erradicar a doença de Chagas. Vamos falar agora sobre o artigo recomendado pelo professor para a composição da apresentação, denominado Some Considerations about the Ecology of Triatominae, por Noho et al. O artigo aponta diversas particularidades apresentadas por triatomíneos de diferentes gêneros e tipos, como, por exemplo, a diferença entre triatomíneos primários, secundários e candidatos a vetor, conforme sua importância epidemiológica, os métodos de coleta utilizados nesses triatomíneos, seus habitats comuns de acordo com Gaunt e Miles em 2000, estratégias de sobrevivência em triatomíneos selvagens cujo espaço foi alterado pela presença humana, e as diferenças apresentadas por populações peridomésticas de triatomíneos. Comecemos então pelas diferenças entre triatomíneos primários, secundários e candidatos a vetores, conforme sua importância epidemiológica. Os triatomíneos primários são representados grandemente por Rhodnius prolixus e Triatoma infestans, que geralmente apresentam comportamento sinantrópico, ou seja, vivem em colônias dentro do espaço habitado por humanos. Esses insetos, em geral, apresentam grande infestação de Trypanosoma cruzi, o agente responsável pela transmissão da doença de Chagas. Os triatomíneos secundários são principalmente o Triatoma brasiliensis e Panstrongylus megistus. Esses são nativos de regiões específicas, sendo o T. brasiliensis nativo da região nordeste do país, esses são nativos de regiões específicas, sendo o T. brasiliensis nativo da região nordeste do país e o T. megistus nativo das regiões norte e nordeste de São Paulo e na região da Mata Atlântica. Os triatomíneos secundários são apenas capazes de formar colônias e dominar espaços onde vivem humanos, caso não haja colônias de triatomíneos primários no mesmo ambiente, e comumente se localizam em áreas próximas, assumindo comportamento peridoméstico. Por fim, os triatomíneos considerados candidatos a vetor são principalmente o Triatoma sordida e Triatoma pseudomaculata. Esses triatomíneos não conseguem formar colônias, apesar de conseguirem invadir casas. Quanto aos métodos de coleta, geralmente são utilizados métodos adesivos com uma isca, simples, mas efetivo. Entretanto, esse método captura apenas insetos famintos, e não é uma boa maneira de estimar a densidade populacional ou da estrutura populacional do indivíduo em questão. O texto também apresenta uma relação entre habitats comuns e gênero, conforme afirmado por Gaunt e Miles em 2000. O gênero Rhodnius prefere viver em palmeiras, enquanto Panstrongylus vivem em cavidades em árvores e buracos no solo, e Triatoma em habitats terrestres com rochas e buracos de roedores no solo, embora alguns vivam em rochas e outros em árvores ocas ou ninhos. Algumas espécies também vivem especificamente em algumas espécies de plantas. O texto também afirma que as diferenças de coloração entre espécies arbóreas e espécies terrestres evidenciam uma mudança dependendo do ambiente onde vivem. O artigo menciona estratégias adotadas pelos triatomíneos em áreas afetadas pela presença humana. Alguns exemplos são o T. pseudomaculata, cujas fêmeas põem ovos em pequenas quantidades em áreas diferentes para garantir sobrevivência, e alguns triatomíneos que, dependendo do acesso ao alimento, consumem hemolinfa. Por fim, o artigo menciona que as populações peridomésticas são restritas a alguns ambientes, enquanto populações sinantrópicas não. Essa mudança de especificidade ainda não foi explicada apropriadamente. Essas são as nossas referências. Agradecemos pela atenção.